Olá pessoal, mais uma vez eu vim aqui falar com vocês. Meu nome é Renata Silva Hora. Vocês têm visto aí no canal alguns vídeos meus surgindo. E eu vim hoje falar com vocês da chamada do vídeo que eu fiz falando sobre o diário de gestação. Então, eu já era para ter gravado desde o primeiro mês, mas como eu tive algumas intercorrências que não deu para gravar, então estou gravando agora. E vamos falar coisas muito importantes. Estou com 6 meses. 6 meses equivale a 27 semanas e alguns dias. Estou perto de fazer 7 meses já. E como eu sou enfermeira, eu aproveitei e vou aproveitar esse canal para falar algumas coisas importantes e tirar dúvidas daquilo que eu posso ajudar vocês. Então vamos lá, porque o assunto é grande e a gente vai dividir em etapas, tá bom? Eu espero que vocês fiquem aqui com a gente e se inscreve, deixe o seu like e deixe seu joinha. 2 beijos. Olá, então a gente vai começar aqui falando com vocês. Hoje a gente veio bem simplesinho, o máximo possível, que a gente vai falar de várias coisas. Mas nesse vídeo inicial eu quero abordar para vocês coisas bem interessantes da minha gestação, tá bom? Primeiro, antes de saber que estava gestante, como ocorreu, como não ocorreu. Eu tenho uma filha, para quem não sabe, tá me conhecendo agora, uma filha de 16 anos, eu tive ela com 19 anos de idade. E depois disso, de um certo período dessa gestação, né, a gente não teve assim um ótimo casamento e tivemos que se separar e criar ela sozinha. E a gente foi criando, e aí um tempo eu conheci uma pessoa, casei novamente. E nessas indas e vindas da minha vida, fui fazer um exame porque eu estava me sentindo muito mal, né? A menstruação não estava muito boa, irregular, alguma coisa errada estava acontecendo comigo. Então fui ao médico e fiz vários exames, várias baterias de exames, e aí descobrimos, né, que tínhamos aí um mioma. Existe um mioma, gente, vou deixar a figura aí para vocês verem. Dá uma olhada nesse tipo de mioma. Ele fica na passagem do canal vaginal. E esse tipo de mioma deixa a mulher estéril, né? E ainda, para piorar, existe um mioma que nasce dentro da parede uterina, que não tem como fazer uma cirurgia. E possa ter possibilidade sim, mas pode ter várias decorrências, como hemorragia, enfim. E eu não queria correr riscos, entende? Não queria correr riscos. Então, assim, depois veio investigação de endometriose, cisto no ovário, enfim. Aos 27 anos, com esses diagnósticos todos, casei novamente e meu esposo sempre esteve do meu lado, me apoiando. A gente já tem aí 8 anos juntos. Então, o que acontece? Não fiz roteiro para poder falar com você, deixei a coisa fluir, ficar natural. E assim, alguns barulhos vocês vão escutar, porque aqui onde eu moro é impossível não ter barulho zoado. E por mais que a gente tente estar num ambiente com sonoro, um ambiente que não tenha muito barulho, é muito complicado. Mas eu espero que vocês gostem do resultado do nosso vídeo. Então, depois de descobrir que eu não podia ter mais filhos, né? Depois desses longos 8 anos de tratamento. Então, eu sou evangélica, tá, gente? E tenho uma fé em Deus inexplicável. Acredito em Deus, mesmo que eu não tivesse uma religião, Deus é o centro da minha vida. Sempre foi e sempre será. Então, coloquei minha fé em ação, mas não fiz igual muita gente que tem ignorância religiosa de colocar a doença somente na mão de Deus, porque Deus deixou o dom da ciência. Então, enquanto eu estava ali orando e buscando a cura do Senhor, eu estava fazendo meus tratamentos, me cuidando. E aí foi marcada cirurgia para fazer, né, a retirada do meu órgão do útero. Enfim, marquei 6 vezes essa cirurgia.
6 vezes, acredito. As 6 vezes eu desisti. E sempre falava com Deus, Deus, eu não quero fazer essa cirurgia, eu quero ser curada, Senhor, e tal, e tal. E sempre conversava isso com Deus. E certo dia, foi agora no ano passado, em outubro, que eu fiz um mês de outubro todo falando de outubro rosa. Então eu andei em muitos lugares, em muitas igrejas de várias placas, né? Falando sobre outubro rosa, sobre o câncer de mama, enfim. E quase no último dia de outubro, depois de um mês, né, andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, para ajudar outras mulheres com ajudas importantíssimas de incentivo, de fazer exames, de correr atrás da sua saúde. Quando eu terminei de fazer aquela palestra de Outubro Rosa, um vaso de Deus chegou para mim e falou: Deus manda te dizer que Ele está tocando em você. Então, o mesmo Deus que operou no passado, Ele opera no presente. Deus está tocando em você agora e você está sendo curada. E como resposta dessa cura, dentre meses você vai ter uma resposta do Senhor, porque Ele vai deixar uma marca em você. Também, fui para casa, isso foi em outubro do ano passado. Quando chegou em janeiro, eu comecei a passar muito mal. Só que, como eu tive filho há 16 anos atrás, alguns sintomas de uma gestação não é igual da outra, e nunca será. Todos os sintomas são diferentes de uma gestação para a outra. E aí, passei muito mal e eu pensava que era devido aos problemas que eu vinha, né, tendo. Fiquei internada várias vezes, tomei bastante anticoagulante, muitas vezes no sangue, soro, várias internações, várias vezes passando muito mal, desmaiando, fraca, anemia, enfim, milhões de coisas aconteceram. Então eu fiquei muito preocupada com aquele estado que eu estava me sentindo muito mal. Eu falei de câncer o mês todo. E eu disse, meu Deus do céu, tomara que não seja nada grave que esteja acontecendo comigo. E de repente Deus bradou no meu coração: lembra da promessa que eu te fiz? Ela ainda está de pé. E aí eu cheguei, fui fazer um exame de farmácia. Depois vocês vão ver as fotos, vou colocando aí, vocês vão olhar. Fui fazer um exame de farmácia. Deu positivo. Fiz um dia 16, deu duas listas. Uma deu bem fraquinha, mas a gente que é enfermeiro, a gente tem algumas habilidades, né, em relação ao exame. Eu disse, se deu fraquinha, daqui a mais 6 dias eu repito. Aí repeti de novo o exame de farmácia depois daqueles 6 dias e deu positivo. Aí eu disse, não é possível, Senhor. Aí fiz um exame de sangue, deu positivo. Aí para eu não me conformar mais ainda com o resultado, porque o médico disse que era impossível isso acontecer, fui e fiz um exame ultravaginal, ultrassom vaginal, né? E uma ultra, porque eu quero falar em um linguajar para quem não entende a técnica, as técnicas que são faladas dentro de um hospital, vocês possam entender o que eu tô falando. E eu fui fazer uma ultrassom transvaginal. E aí o que acontece? O médico olha para mim, para meu esposo e fala: aqui não tem nenhum mioma, não tem nenhum cisto, aqui tem um bebê, né? E aí quando a gente olhou para a tela, a gente viu aquele ser ali produzido, se desenvolvendo muito bem. E eu tomei um susto muito grande. Por quê? Porque eu tive Covid 3 vezes, trabalhei na onda do Covid também, tomei tantos medicamentos, enfim. A minha preocupação era agora a saúde desse bebê, né? Mas quando Deus manda, Ele garante. Então a gente correu para fazer alguns exames para saber sobre a saúde do bebê agora, especificamente falando, devido a tantas medicações que foram tomadas durante o ano passado, que eu tive Covid. E aí a gente fez alguns exames e o bebê está perfeito, para a glória de Deus. Perfeito para a glória de Deus. Então, o que eu tenho
muita paixão na minha vida, é a fé que eu tenho em Deus. Eu acredito em Deus demais, na espiritualidade demais, no Espírito Santo demais. E eu sou aquela pessoa que, quando eu entrego na mão do Senhor, eu realmente, não sei por que sou assim, é muito difícil descansar no Senhor, mas eu consigo, literalmente, descansar no Senhor, porque eu sei em quem eu confio. Eu sei a quem estou entregando a minha vida. Eu sei a quem está tomando conta, quem está dando direção à minha vida. Então, a minha positividade é relativamente através dessa fé que eu tenho em Cristo Jesus, que vai além de qualquer coisa. Me lembrei da mulher do fluxo de sangue, que o milagre dela já tinha acontecido antes de tocar nas vestes de Jesus. Antes, sabe por quê? Que quando ela pensou na possibilidade de ser curada somente quando ela tocasse nas vestes de Jesus, na orla de Jesus, o milagre já estava acontecendo dentro dela, porque a fé em ação estava acontecendo dentro dela. E quando ela sai e toca nas vestes, Jesus diz: de mim saiu virtude. Então é uma fé inabalável daquela mulher. E eu sempre foquei na história dessa mulher. Durante todo esse período, meditando muito na força dessa mulher, foram 12 anos de sofrimento. Eu passei 8 anos de sofrimento e ela 12 anos de sofrimento. Eu imagino que quem nunca passou por isso, uma mulher que nunca passou por uma situação dessa, não entende o tamanho do milagre que Deus fez na minha vida e não entende o tamanho da proporção disso, sabe? Eu queria poder gritar pro mundo: Deus me curou, né? Porque quando a gente foi fazer algumas morfológicas, o meu útero, gente, está limpo. E quando eu reparo os exames antigos com os da agora, eu vejo uma mudança enorme. Então não foi algo feito pelo homem, entendeu? Eu não precisei fazer cirurgia. Foi algo feito pela mão de Deus e Ele falou que ia fazer. Então, mesmo Deus que operou no passado, Ele opera no presente. Depende da nossa fé, como a gente aplica ela, né? Então, esse é um pedacinho do começo da minha gestação. E aí, em janeiro, passei mal, muito mal, né? E meu rosto encheu de espinhas. E eu não tenho um rosto cheio de espinhas, sabe? E as manchas, apareceu várias manchas. Eu tenho pequenos melasmas, mas várias manchas no meu rosto e muita espinha, muita espinha. E eu fiquei assustada com aquilo que estava acontecendo comigo. Então eu imaginava que podia ser até uma doença grave que estava ali surgindo e tal. E eu jamais imaginava que seria uma gestação. Jamais, porque eu estava tomando remédio, gente. Remédio apropriado para a mulher que tem esse tipo de problemas, como mioma, endometriose, cistos. Então eu estava tomando um remédio apropriado para controlar tudo isso. Para ver a possibilidade futura de uma cirurgia, que eu sempre adiava essa cirurgia, né? E pelo fato que eu não queria fazer mesmo. E eu entregava muito na mão de Deus. Estava tomando medicação? Estava tomando medicação. Não tinha possibilidades. Por que não tinha possibilidades? Medicação estava ok em dias. O mioma ficava na passagem do canal vaginal, me tornando estéril. E não tinha possibilidades. Possibilidades não existia. Mas Deus falou que ia fazer. E Ele fez. Então, assim, é algo... O que eu estou vivendo é algo extraordinário. Eu estou vivendo um verdadeiro milagre. Estou vivendo além do que eu possa imaginar. E quando Deus promete... E assim, a gestação veio logo depois. Que, infelizmente, eu fui demitida. Daí aconteceu logo depois que eu saí do trabalho. Porque, no caso, eu fazia testes de Covid, essas coisas. E aí, como o Covid foi reduzindo... Algumas pessoas foram demitidas, eu também fui, né? Sou enfermeira do trabalho, tá? Eu gosto muito de trabalhar na área de enfermagem do trabalho. Eu dou palestras de saúde, palestras motivacionais em empresas e tal. Então eu tinha sido demitida dessa empresa. E aí veio a gestação e disse: meu Deus, e agora? Né? E agora, como será? Como será? Só meu esposo administrando tudo. E a gente estava terminando nossa casa também,
que por sinal a gente se mudou para ela e ainda faltam algumas coisas para terminar, mas vai ficar tudo para depois. Então, vai ficar tudo para depois, né? Mas tudo bem, eu acredito que Deus dará conta de tudo. Ficou difícil um pouco e apertado, porque eu não esperava, eu não me programei. Quando você se programa para uma gestação, coisa. E aí a gente tá na correria de adquirir o enxoval, fralda. Não fiz chá de fralda, não fiz nada disso, tá? Porque por que, Renata, você não fez? Porque tem vários vírus aí. A gente não sabe como é que anda as pessoas. Eu já percebi que eu sou uma pessoa sensível, né? Infelizmente peguei Covid 3 vezes, mas não foi assintomático. Mas eu tô gestante agora, a minha imunidade baixa, né? Então eu não vou fazer chá de fralda, essas coisas, para não me expor tanto a tantas pessoas, para não pegar nenhum tipo de vírus. Então eu tô evitando, e muito. Mas a gestação em si que eu tô vivendo é algo fantástico. A gente vai falando para vocês o primeiro mês como foi, segundo, terceiro e assim por diante. Agora, com 6 meses, que a gente tá conseguindo começar a comprar algumas coisinhas pro enxoval. A minha preocupação é, sabe, que eu falei com o Senhor essa semana, eu não fiz chá de fralda, e agora, né, que usa tanta fralda, como é que a gente vai fazer? E Deus proverá. Eu sempre digo que Deus proverá todas as coisas nas nossas vidas e assim vai caminhando. Mas o que me trouxe para o YouTube foi porque nas outras páginas vizinhas minhas eu tenho bastante seguidores. A gente fala de tudo lá. E algumas mulheres falaram: Renata, tudo que você fala aqui produz no YouTube, porque muitas pessoas precisam escutar as suas falas, né? Então a gente está produzindo alguns vídeos. Tudo é começo, nada no começo é tão bom e tão esplêndido, mas como eu dou palestra e incentivo as pessoas, comece com o que você tem, mesmo com medo, começa com o que você tem, porque eu jamais seria uma palestrante motivacional se eu não fizesse o que eu incentivo as pessoas a fazerem. Então o que eu tô dizendo, começa com o que você tem, com a câmera de celular mesmo, com áudio baixo, com áudio alto, vai aprendendo ali a fazer todo o marketing, né? Arrumar o vídeo aqui, arruma o vídeo ali, você vai aprendendo com os erros. Ninguém nasceu sabendo, desde já, vou logo avisando, ninguém nasceu sabendo, e o bom de você começar do nada é que você vai aprendendo e vai trazendo uma comunidade, porque nas outras páginas eu tenho uma comunidade que começou comigo quando eu não sabia mexer nessas páginas. Hoje a página já está bem melhor, tende a ficar melhor ainda do que já está. Mas as pessoas que me acompanharam desde o começo ainda estão comigo e me incentivam muito. E isso é importante para mim. Se eu tiver 10 incentivadores, para mim já é tudo. Eu não preciso ter 1 milhão de incentivadores. 1 ou 2 ou 3 que me dão todos os dias palavras motivacionais para eu continuar, para eu não desistir, que gosta de escutar o que eu falo, para mim é muito importante. Então, é exatamente isso que eu falo. Comece com o que você tem, você já nasceu com não. O sim quem faz é você. E essa é uma pequena história, um pequeno relato do começo da minha gestação, como foi, né? Qualquer pergunta vocês deixam embaixo. E ao decorrer do tempo a gente vai falar mais sobre isso. Mas esse aqui é uma primeira etapa do vídeo para ver se vocês vão se interessar pelo assunto, para a gente poder gravar os decorrentes. Então, espero que você tenha gostado do que foi falado aqui. Eu quero te dizer que mesmo que o diagnóstico seja não, se você tiver uma fé inabalável, a resposta de Deus se transforma em sim para você. E Deus está dizendo sim para você. Basta você praticar a sua fé em ação. 2 beijos e até o próximo. Então, gente, a importância dessa gravação aqui no YouTube para vocês sobre o meu diário de gestação é que eu vim aqui para poder incentivar, não só incentivar, mas falar para muitas mulheres que querem ser mãe, sonham em ser mãe, não podem ser, que mesmo que você não consiga uma gestação como você sonha,
você pode adotar uma criança, porque mãe e pai não é só quem faz, mãe e pai é aquele que cria também. E deposita todo o seu amor a uma criança. Mas não perca sua fé em Cristo. Assim como Deus tocou em mim, pode tocar em você e você pode ser abençoada. A sua madre vai abrir conforme a sua fé, conforme o que você acredita no Senhor. Para encerrar o vídeo, eu vou deixar uma oração para você. Eu espero que essa oração toque no teu coração. Deus e meu Pai, vai de encontro agora, meu Deus, com essa vida que está do outro lado. Essa mulher cuja qual enfermidade a impede de gestar uma criança nesse útero. Não sei quais são as impossibilidades dela, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o desejo do coração dela, Pai. Toca no útero, cura, repreende o mal, as enfermidades, em nome de Jesus, hereditárias. Em nome do Senhor, coloca todos os órgãos no lugar novamente e faz a gestação acontecer. E mais uma vez o Senhor se revele para essa humanidade que tanto precisa de Ti, Senhor. Cura em nome de Jesus essa mulher que está aí do outro lado, que está precisando dessa cura mais do que tudo na vida. E se caso não for da sua vontade, que a cura aconteça na vida desta mulher, que o Senhor faça brotar no coração dela. Meu Senhor, que aconteça no coração dela o amor e o carinho pela adoção, que ela possa adotar uma criança e amá-la e criá-la como se fosse sua filha de sangue ou seu filho de sangue. O Senhor pode fazer milhares de coisas acontecer na vida dessa outra pessoa que está aí do outro lado. Então faça o melhor, porque o Senhor só faz o melhor em nossas vidas. Eu creio que em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus que tem poder, esse útero está liberto, essa alma está liberta, essa vida está liberta de todo o mal, em nome de Jesus, porque há poder no teu nome para repreender qualquer enfermidade no nosso corpo. Assim eu creio, pela minha fé, receba em nome de Jesus. Amém.